Movimento PCD, Movimento de Pessoas com Deficiência. Vocês sabem a história deles? Vocês sabem quem são? Vocês sabem por que eles têm um movimento? Acompanha comigo que vocês vão saber agora. Bom, vamos começar falando que as pessoas com deficiências, antes chamadas de deficientes físicos, eram ligadas à área da saúde, em centros de reabilitação mantidos por iniciativas não governamental, certo? Esses centros eles surgiram a partir da epidemia de poliomielite nos anos de 1950 e 1960, adotando terapias instituídas a partir da Segunda Guerra Mundial. Na área pública, no século XX, desenvolveram-se políticas assistencialistas divorciadas da inserção social. Essas iniciativas correspondem também ao modelo biomédico ou de integração calcado nos esforços de normalização das pessoas com deficiência para atender os padrões de desempenho e estéticas exigidos pela sociedade, sem que se alterem seus sistemas e práticas, certo? E bom, ao final dos anos 1970, cresceu a consciência em que se resultaria no movimento político das pessoas com deficiência. Evidenciou-se o contraste entre instituições tradicionais para atendimento e associações de pessoas com deficiência. Esse cenário persiste nos dias atuais. A fase heróica, entre aspas, do movimento das pessoas com deficiência coincide com a abertura política, quando reunidas em Brasília em 1980. As associações construíram a pauta comum de reivindicações de seus direitos. O primeiro encontro fez nascer o sentimento de pertencimento a um grupo, a consciência de que os problemas eram coletivos e, portanto, as batalhas, as conquistas deveriam visar ao espaço público. Segundo Figueira, se até aqui a pessoa com deficiência caminhou em silêncio, excluída ou segregada em entidades, a partir de 1981, Ano Internacional da Pessoa Deficiente, promulgado pela ONU, passou a se organizar politicamente. Em depoimento, Sasaki conta que, pela primeira vez, surgiu a palavra pessoa para conferir dignidade e identidade ao conjunto de pessoas deficientes. O movimento culmina com a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pelo Brasil. A participação direta e efetiva dos indivíduos não foi fruto do acaso, mas decorre do paulatino fortalecimento deste grupo populacional, que passou a exigir direitos civis, políticos, sociais e econômicos. Mas, diz pra mim, você sabe o que significa deficiência? Se sim, ótimo, você tá bem situado da situação. Agora, se não tem problema, eu te mostro. Deficiência é o termo usado para definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, filosófica ou anatômica, certo? Diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa. Esse conceito foi definido pela Organização Mundial de Saúde, a ONU. A expressão pessoa com deficiência pode ser aplicada referindo-se a qualquer pessoa que vivencie uma deficiência continuamente. Contudo, há que se observar que em contextos legais ela é utilizada de uma forma mais restrita e refere-se a pessoas que estão sob o amparo de uma determinada legislação, tá bom? Então, essa é uma definição de deficiência bem resumida, tá? E uma outra perguntinha. Você sabe o que significa a sigla PCD? Se sim, também, que bom. Agora, se não, vamos lá de novo. PCD é uma sigla que significa pessoa com deficiência, certo? Ela é utilizada para se referir a pessoas que possuem limitações permanentes, tais elas como deficiência visual, auditiva, física ou intelectual. Aí você se pergunta, pessoas com deficiência visual, auditiva, física ou intelectual? Eu gostaria de saber mais sobre isso. Não se preocupe, já eu te explico. São consideradas limitações permanentes quando a pessoa nasce com limitações ou as adquire no decorrer da vida, por exemplo, com acidentes ou doenças diversas, né? E não tem cura, ou seja, a pessoa deve se adaptar àquela situação.
Antigamente, as pessoas que apresentavam tais características eram chamadas de portadores de deficiência, mas esta nomenclatura caiu em desuso. Ainda bem, né? A nomenclatura atual PCD foi adotada a partir da Convenção sobre os Direitos de Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, em 2006. Desde então, convencionou-se que, ao nos referirmos a estas pessoas, devemos utilizar esse termo, tá? Esta denominação foi adotada porque a questão substantiva pessoas possui mais importância do que o aspecto adjetivo com deficiência, ou seja, a deficiência se torna apenas uma entre tantas outras características que a pessoa apresenta. A nomenclatura PCD é utilizada em situações informativas e conteúdo de estudo, pois, no atendimento à pessoa com deficiência, o que mais importa é saber o seu nome, para assim chamá-la, sempre personalizando o atendimento. E agora, aquela pulguinha que ficou atrás da orelha, que eu sei que ficou, de que o que significa deficiência visual, o que significa deficiência física, dentre outras, eu vou explicar para você agora. Bom, primeiramente, as deficiências elas são divididas, como vocês viram, em deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Porém, temos mais duas aí nessa listinha, né? A psicossocial e a deficiência múltipla, tá bom? Eu vou explicar para vocês agora cada uma para que não tenham mais dúvidas, tá bom? Então vamos lá. A deficiência física pode ser chamada nesse nome, deficiência física ou deficiência motora. Aí você escolhe. É uma limitação do funcionamento físico-motor de um ser humano ou um animal. Normalmente, os problemas ocorrem no cérebro ou sistema locomotor, levando a um mau funcionamento ou paralisia dos membros inferiores e ou superiores, certo? Bom, já a deficiência auditiva, ela só tem esse nome mesmo, deficiência auditiva, e ela consiste na perda parcial ou total da capacidade de detectar sons, causada por má formação, né, que é uma causa genética, de uma lesão na orelha ou na composição do aparelho auditivo, certo? Já a deficiência intelectual, ela é caracterizada pelo funcionamento cognitivo, né? Ou seja, relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo e ou raciocínio, que não corresponde à média esperada, ou seja, que esteja abaixo do que é considerado normal. Já a deficiência psicossocial é aquela oriunda de um transtorno mental grave e incurável, no qual a pessoa se encontra em estágio /fase crônica. Os transtornos mentais mais comuns capazes de gerar deficiência psicossocial são os quadros psicóticos, tais eles, o que inclui a esquizofrenia, tá? E a deficiência múltipla, ela é conceituada como a associação de duas ou mais deficiências. Por exemplo, uma pessoa que é deficiente visual e ao mesmo tempo deficiente auditivo, ela tem a deficiência múltipla. Agora, vamos falar um pouquinho dos benefícios que as pessoas PCDs podem ter, tá bom? Vamos lá. O benefício mais comum e mais que todo mundo conhece é a isenção PCD. O que seria a isenção PCD? A isenção PCD é um benefício que dá o direito de uma pessoa com deficiência a pagar um valor mais em conta nos impostos, compras de automóveis e etc. Isso é determinado pela Lei número 8.989/95 do governo. Aí você pergunta, bom, se existem vários tipos de PCDs com vários tipos de deficiência, quem tem o direito a isso? Bom, quem tem o direito a isso são o deficiente físico, que é condutor de automóveis, ele está isento de IPI, IOF, ICMS e IPVA. E claro, do rodízio municipal. Aí você se pergunta novamente, meu Deus, eu não sei o que significa nenhuma dessas siglas. Calma que eu vou chegar lá. Já o portador de necessidades especiais não condutor que tenha deficiência física, visual ou autismo está isento de EPI. E o carro no qual circula fica livre de rodízio municipal. A isenção ela é válida para pessoas portadoras de deficiências, debilidades ou ainda com alguma doença incapacitante, tá? Inclusive crianças. Neste caso, é necessário obter o laudo da Receita Federal, assinado por 2 médicos credenciados ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Bom,
Então vamos lá. Os impostos que são considerados na isenção por PCD são aqueles que eu falei para vocês: o IPI, IOF, ICMS, IPVA e o rodízio municipal. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho cada uma dessas siglas, tá? O IPI, primeiramente, é importante a gente começar por ele, tá? Porque ele é um dos impostos mais importantes do Brasil, né? Que são que é o imposto sobre produtos industrializados. Esse é um dos principais benefícios que uma pessoa com deficiência pode utilizar, pois abrange diversas áreas do produto, como eu falei para vocês, né? Esse imposto ele ficou muito conhecido quando o governo tentou estimular a indústria automobilística, retirando sobre a compra de carros. Os veículos que podem receber essa isenção são carros de passageiros ou de uso misto e de fabricação nacional, certo? Já o IOF, que significa Imposto sobre Operações de Crédito, né, é um tributo federal que incide sobre operações de crédito, câmbio, seguros, operações com títulos ou valores mobiliários. Embora haja contradições de muitos públicos, as pessoas portadoras de deficiência são as únicas com direito à isenção. No entanto, é válida apenas para o financiamento de veículos nacionais feito pelo próprio PCD ou seu representante legal. O ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É uma tributação estadual que somente os governos do Estado e do Distrito Federal têm competência para instituí-lo, mas isenta todas as pessoas com alguma deficiência física. Além disso, é usado principalmente para a compra de automóveis movidos a qualquer tipo de combustível. Já o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, que provavelmente é o imposto mais conhecido entre proprietários de carros e acho que na população brasileira toda, né? É pago anualmente baseado na porcentagem do valor FIPE do automóvel. Dessa forma, vale lembrar que cada estado define a alíquota do imposto. Portanto, em determinados lugares, o valor pode ser mais barato ou mais caro. A isenção do IPVA para o PCD é válida durante todo o tempo em que o veículo estiver sendo usado pelo deficiente físico. No entanto, após a venda deste automóvel, se o novo condutor não portar uma deficiência, haverá a cobrança do imposto normalmente. Já o rodízio municipal, ele serve para diminuir uma circulação excessiva de automóveis em uma determinada região. Assim, dependendo do último número da placa, há a proibição de circular em determinadas vias em algum dia da semana. Entretanto, essa regra não é aplicada ao motorista com deficiência. Então, ele poderá circular normalmente sem que leve multa. Mas, para que o condutor evite receber uma infração, é necessário que ele se cadastre junto ao órgão competente em São Paulo. É necessário o cadastro na Companhia de Engenharia do Tráfego, o CET. E bom, no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado desse documentário. As pesquisas foram feitas baseadas em sites credenciados para isso. E muito obrigado. Até a próxima.